E a informação diz que o Tite largou o aço na coletiva e também falou sobre vaias em relação ao Pedro. Rapaziada, a situação no Flamengo, olha, eu vou falar pra você, nunca, jamais o Flamengo vai ter aí tempos bons, vamos dizer assim, em relação aí ao clima, em relação aí ao elenco. Sempre terá problemas, sempre gerarão problemas diante de tudo isso, porque é tudo sempre contra o Flamengo. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal Jefferson Fla 81. Saudações rubro-negras! Depois de uma grande vitória do Mengão, uma goleada, o Mengão deu aula no Maracanã, gostei bastante, todo mundo aprovou. O melhor jogo do Flamengo na temporada, 4-0 em cima do Boa Vista, gols de Pedro, gols de Arrascaeta e também tivemos aí o gol do... Rapaziada, é tanto gol que eu até não me lembro de quem fez os gols. Arrascaeta 2 vezes, o Pedro também marcando e o Luiz Araújo também fazendo ali o primeiro gol da partida. Fora as inúmeras oportunidades que ligam o sinal de alerta também no Flamengo, e eu vou falar nesse vídeo sobre a situação e repercussão desse jogo, do que todos os comentaristas, os analistas enxergaram de melhora, de melhoria no posicionamento do Flamengo, na atitude do time do Flamengo, tá? Dito isso, eu peço antes das informações para você, meu amigo e minha amiga, você que assiste os nossos conteúdos, ainda não é inscrito, por favor, tem um botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe o teu like no vídeo, porque o teu like ajude muito o nosso trabalho, ajude muito o nosso crescimento. Não deixe também de compartilhar os nossos conteúdos nas suas redes sociais, tá? É muito importante também que você nos ajude nesse sentido. Bom, rapaziada, ontem, na entrevista coletiva, o técnico Tite largou o aço na entrevista coletiva mais uma vez. O técnico Tite ali, questionado sobre ali inúmeras coisas, mas o que ficou marcante nessa entrevista foi a situação de que ele foi chamado ali como se fosse o Tite retranqueiro, né, que é um estigma que o Tite carrega há muito tempo, e ali o Tite deu várias explicações, deu vários exemplos, exemplificou a sua história no futebol, e claro, né, rapaziada, ele também largou o aço. Ele falou que o BH, o Bruno Henrique, né? O Cebolinha e o Luiz Araújo estão voando. Ficou marcante essa frase do Tite, né? E realmente ontem os 3 jogadores aí jogaram muito bem, principalmente o Luiz Araújo, no quesito tático. Ontem ele, taticamente, ele foi muito bem, diga-se de passagem, né? Ele jogou muito bem ali, ajudando na marcação, contribuindo no ataque, e isso chamou muita atenção. Eu tô tremendo um pouquinho aqui, porque eu tô ajeitando aqui para poder falar com vocês, beleza? Dito isso, rapaziada, a situação do Tite ontem na coletiva, ele largou o aço realmente aí sobre essa situação, falou ali da sua história, dos jogos que venceu, dos jogos que conseguiu ser campeão, desde a época que ele era treinador do Criciúma, enfim, muita coisa o técnico Tite ontem deixou aí na entrevista coletiva, e isso repercutiu bastante aí, acabou repercutindo bastante, né, rapaziada, essa informação. E de fato, né, uma questão que chamou muita atenção também na entrevista coletiva foi o questionamento do técnico Tite em relação aí à estratégia do quarteto do Flamengo. Inclusive ontem o Flamengo jogou numa espécie de um 4-3-3, essa é a informação, e ontem o time do Flamengo estava numa rotação bem bacana, o time correndo, pressionando, o time mostrando ali que realmente quer ser o Flamengo que todos nós esperamos, aquele Flamengo competitivo, aquele Flamengo vencedor, e isso chamou muita atenção no jogo de ontem, né, rapaziada? E de fato, né, o técnico Tite ontem
exaltou isso, né? Essa questão ali do posicionamento, principalmente do Nicolas de la Cruz, que é o jogador hoje que faz muita diferença, principalmente dando sustentação ao Arrascaeta. O Arrascaeta é muito mais criativo, joga muito mais solto. E olha, o que joga o Arrascaeta, hein, rapaziada? Pelo amor de Deus, joga demais o Arrascaeta. E ontem o Flamengo, então, deu aula diante do Boa Vista. É líder do campeonato, no quesito aí, tá com a mesma pontuação do Fluminense, mas é líder por conta do saldo de gols. O Flamengo tem 5 gols a mais do que a equipe do Fluminense, tá, rapaziada? Então, dito isso, a situação é de que o técnico Tite vai melhorar cada vez mais o time do Flamengo, principalmente na questão tática, na pegada do time. Ontem, Luiz Araújo jogou bem. O Flamengo pecou no último passe, no último terço final da finalização. Perdemos muitos gols e, diante disso, né, o questionamento que se faz é que o Flamengo precisa melhorar, sim, as finalizações. E isso o técnico Tite já sabe e vai melhorar junto com os seus auxiliares, Kleber, o próprio filho do Tite aí, o próprio César Sampaio, enfim, toda a questão aí dos auxiliares vão melhorar esse desempenho de finalização. E falando em finalização, o Pedro ontem acabou saindo vaiado. Existe aí, por uma parte da torcida, eu não consigo entender, porque uma parte da torcida do Flamengo continua ainda vaiando, gerando uma certa rivalidade entre o Pedro e também o Gabriel Barbosa. Não dá para entender por que a torcida, uma parte da torcida do Flamengo, tem esse questionamento em relação aí ao Pedro, né? Estaria forçando a barra para o Pedro sair do Flamengo e o Gabigol continuar no Flamengo? Eu acho que não é por aí, rapaziada. Eu acho que tem que ser uma disputa sadia. A torcida tem que se unir e apoiar os dois jogadores e apoiar o time do Flamengo. E, de fato, ontem ficou uma situação muito chata. O técnico Tite, inclusive, disse aí na entrevista coletiva sobre essa situação. Uma situação em que chamou muita atenção, né, rapaziada? E aí, eu quero mudar de assunto, falar sobre a situação aí dos jogadores do Flamengo que estão no departamento médico. O Eric Pulgar ainda é dúvida para o Fla-Flu no domingo. O Gerson também continua sendo dúvida. Vamos ver como vai ser aí durante esses 2 dias, né? Hoje e amanhã e sexta-feira, né? Porque o jogo é no domingo, dia 25. Vamos ver se o Flamengo consegue recuperar pelo menos esses 2 jogadores aí para o grande jogo da primeira fase aí da Taça Guanabara, que é o Fla-Flu. Claro, obviamente respeitando todos os outros times, né? Mas é a hora da verdade. Vai mostrar realmente quem tá com a cara e o jeito para ser campeão. Mudando um pouquinho de assunto, rapaziada, falando sobre o mercado da bola, ponto final, pelo menos aí as informações trazidas pelo UOL, é que o ponto final sobre a negociação entre Flamengo e Léo Ortiz, se bem que já tem aí rumores que ainda não acabou, não está batido o martelo, parece que vai ter uma reunião final entre Flamengo, Marcos Braz, os empresários do Léo Ortiz e Bragantino, para a decisão final sobre a situação da contratação do Léo Ortiz, né? Já é comentado, já começa novamente aí rumores de que o Flamengo já estaria preparando o plano B. O plano B é o Léo Duarte, jogador do Getafe da Espanha, né? E o Flamengo já estaria aí, inclusive, em tratativas com relação aí ao plano B. E o Flamengo busca ainda um ponta, né? Que é uma decisão, uma escolha do técnico Tite. O Marcos Braz, né, já falou nas coletivas de apresentação do Matias Vinhas sobre essa situação. E o Flamengo busca, sim, essas 2 peças importantes, que são pedidos pessoais do técnico Tite. O Flamengo hoje descansa na parte da manhã, à tarde tem um treino regenerativo, né? Com certeza aí para os atletas que jogaram e os que não jogaram. Ontem praticamente quase todos os atletas entraram em campo, todos os disponíveis aí, menos o goleiro Matheus Cunha, se eu não estiver enganado. O Tite utilizou praticamente todas as substituições que são possíveis, e hoje um treino regenerativo na parte da tarde. Amanhã
um treino normal aí na parte da manhã, na parte da tarde, para preparação para o duelo entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. Dito isso, rapaziada, espero que você tenha gostado das informações. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Para te lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino da notificação e deixar o teu like no vídeo. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu galera!